Eu sempre achei que, depois de certa idade, a vida se tornava apenas rotina. Aos 70 anos, eu já tinha me acostumado com a ideia de viver meus dias em silêncio, acompanhada apenas pelas lembranças que carregava comigo. Não me faltavam memórias, uma vida inteira de alegrias e perdas, de conquistas e despedidas. Meus filhos tinham seguido seus caminhos, meus netos já não precisavam mais tanto de mim, e a casa onde um dia ecoava barulho e risada, agora parecia grande demais, silenciosa demais. Era nesse silêncio que eu passava a maior parte do meu tempo. Havia dias em que acordava cedo, preparava meu café e sentava na varanda, observando o movimento da rua. As mesmas pessoas passavam, os mesmos carros, o mesmo barulho de sempre. Era como se o mundo girasse em ritmo acelerado, enquanto eu permanecia parada no tempo. Eu já não esperava grandes surpresas, nem acreditava que algo novo pudesse acontecer. Naquele período, costumava repetir para mim mesma que já tinha vivido tudo o que precisava viver. Meus amores haviam ficado no passado, alguns me marcaram para sempre, outros desapareceram com o tempo. O coração, eu pensava, já não tinha espaço para novas paixões. Talvez para carinho, amizade, companhia, mas não para amor. Amor parecia algo distante, reservado para os mais jovens, para aqueles que ainda tinham tempo para se arriscar, sonhar e até sofrer. Mas a vida, eu descobri, gosta de contrariar nossas certezas. E foi justamente em um dia comum, aparentemente igual a todos os outros, que tudo começou a mudar. Lembro-me bem daquela manhã. Eu havia decidido ir até a praça da cidade para caminhar um pouco. Sempre gostei de observar árvores, sentir o cheiro das flores, ouvir o som das crianças brincando. Era uma forma de me lembrar de que ainda havia vida ao meu redor. Coloquei meu casaco, amarrei o cabelo em um coque simples e fui. A praça estava movimentada, mas tranquila ao mesmo tempo. Sentei-me em um banco, como fazia de vez em quando, apenas para ver o tempo passar. Foi então que reparei em um senhor que também estava ali, a alguns metros de distância. Ele parecia estar sozinho, com um livro nas mãos. De tempos em tempos, levantava os olhos das páginas e olhava em volta, como quem procura algo, ou talvez apenas descansa a mente. Não dei muita importância no início, mas algo nele me chamou a atenção. Talvez fosse a serenidade no olhar, ou o jeito como folheava o livro com calma, como se cada página fosse um tesouro. Era raro ver alguém tão concentrado assim em meio à pressa do mundo. Passaram-se alguns minutos, e então aconteceu aquele momento que mudaria tudo. O vento soprou forte e derrubou algumas folhas do meu colo. Ele, percebendo, levantou-se e veio até mim para me ajudar a recolhê-las. Sorriu de forma gentil e fez um comentário simples, sobre como o vento parecia estar pregando peças naquele dia. Eu ri, e naquele instante algo dentro de mim despertou, uma sensação que eu já não lembrava como era sentir. Conversamos por alguns minutos, de maneira leve, como dois estranhos que compartilham uma coincidência. Ele se apresentou, chamava-se Eduardo. Disse que costumava ir à praça para ler porque o ar livre o ajudava a se concentrar. Perguntou meu nome, e quando respondi, ele repetiu em voz baixa, como se quisesse guardar dentro de si. Naquele primeiro encontro não aconteceu nada além disso. Mas, quando voltei para casa, percebi que meu coração estava inquieto. Algo havia mudado. Era como se, depois de muito tempo, eu tivesse sentido uma centelha de vida, uma faísca capaz de iluminar o silêncio que eu carregava. Nos dias seguintes, comecei a voltar à praça com mais frequência. Parte de mim dizia que era apenas coincidência, que eu precisava daquele contato com a natureza. Mas, no fundo, eu sabia que havia outro motivo, a possibilidade de revê-lo. E, para minha surpresa, ele também parecia estar ali, quase sempre, como se nossos caminhos tivessem sido desenhados para se cruzar de novo. A cada encontro, a conversa se prolongava um pouco mais. Descobri que Eduardo tinha 72 anos, que também era viúvo, e que, assim como eu, havia se acostumado com a ideia de viver sozinho. Contou-me sobre sua paixão por livros, por música clássica e pelo hábito de caminhar ao entardecer. Eu, por minha vez, falei sobre minhas lembranças, sobre meus netos, sobre o quanto gostava de cozinhar receitas antigas da família. Era curioso como nossas histórias se entrelaçavam. Ambos tínhamos vivido o suficiente para carregar cicatrizes, mas também ainda guardávamos dentro de nós uma vontade discreta de sentir algo novo. Era como se, sem perceber,
tivéssemos esperado justamente por aquele encontro. O tempo parecia passar mais rápido quando estávamos juntos. O que antes era apenas um banco de praça se transformou em nosso ponto de encontro. Eu passava os dias ansiosa, contando as horas até poder vê-lo novamente. E, quanto mais nos conhecíamos, mais eu percebia que aquela sensação que crescia dentro de mim não era apenas amizade ou companhia. Era algo mais profundo, algo que eu julgava já ter perdido para sempre. Era amor. Os dias seguintes se tornaram diferentes para mim. Havia um novo brilho em cada manhã, uma expectativa que eu já não sentia há anos. Eu acordava, preparava meu café e, em vez de simplesmente aceitar a solidão da casa, sentia um friozinho na barriga com a possibilidade de encontrar Eduardo na praça. Não era apenas um passeio, era como se eu tivesse reencontrado um propósito, um motivo para arrumar o cabelo com mais cuidado, escolher um lenço colorido, passar um batom discreto. Nunca pensei que, aos 70 anos, ainda teria esse tipo de sentimento. Éramos adultos, maduros, experientes, mas a verdade é que o coração não envelhece. Ele guarda dentro de si uma eterna juventude, capaz de florescer quando menos esperamos. Nosso convívio começou a crescer naturalmente. Primeiro, conversas curtas sobre o clima, sobre os livros que ele lia. Depois, trocas mais longas, em que nos abríamos sobre nossas histórias pessoais. Eduardo falava com carinho de sua falecida esposa, e eu percebia o respeito e a gratidão em suas palavras. Eu também compartilhei minhas lembranças, minhas saudades e minhas dores. Em nenhum momento houve pressa ou pressão. Tudo parecia seguir o ritmo certo, como se fosse um reencontro de almas que já se conheciam de outras vidas. Havia dias em que caminhávamos lado a lado pela praça, sem rumo definido. Outras vezes, sentávamos juntos para ouvir o canto dos pássaros, e ele costumava trazer um livro extra para me mostrar trechos que achava bonitos. Eu, em troca, levava pequenos quitutes que preparava em casa, um pedaço de bolo de fubá, alguns biscoitos amanteigados. Aos poucos, fomos construindo uma rotina que se tornou essencial para nós dois. Uma tarde em especial ficou marcada em minha memória. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Eduardo sugeriu que dessemos uma volta mais longa pelo parque. Enquanto caminhávamos, ele começou a falar sobre o quanto sentia falta de compartilhar momentos simples com alguém. Disse que, por muito tempo, acreditou que sua vida já estava completa, mas que, desde que começamos a conversar, algo dentro dele havia mudado. Eu o ouvi em silêncio, com o coração acelerado. Cada palavra parecia ecoar dentro de mim. Foi então que ele se virou para mim, olhou-me nos olhos e disse: "Sabe, eu achava que nunca mais fosse sentir isso, mas você me devolveu a vontade de sonhar." Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Senti lágrimas discretas escorrendo, mas não eram de tristeza, e sim de um reconhecimento silencioso. Eu também estava vivendo exatamente aquilo. O coração, que eu julgava adormecido, batia forte de novo. Depois desse dia, nossa ligação se fortaleceu ainda mais. Passamos a nos encontrar fora da praça. Eduardo me convidou para tomar um café em uma padaria charmosa do centro da cidade. Sentamos próximos à janela, e lembro-me de como ele sorria ao me ouvir falar. Era um sorriso tranquilo, mas cheio de luz, como se cada detalhe da minha presença fosse valioso. Eu também me surpreendia comigo mesma. A cada encontro, descobria uma nova versão de mim, mais leve, mais confiante, mais aberta à vida. Era como se o amor tivesse o poder de rejuvenescer não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Nossos filhos, é claro, estranharam no início. Os meus perguntaram quem era aquele novo amigo com quem eu passava tanto tempo. Eu ri e respondi que era apenas alguém especial que havia cruzado meu caminho. Eduardo contou que seus filhos também ficaram curiosos, mas que, pouco a pouco, perceberam a alegria em sua voz sempre que falava de mim. Não demorou muito para que as famílias soubessem da verdade. Estávamos vivendo um romance. E, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não houve resistência. Pelo contrário, tanto meus filhos quanto os dele ficaram felizes ao ver que estávamos nos permitindo sentir de novo. Com o tempo, pequenos gestos passaram a fazer parte de nossa rotina. Um bilhete deixado dentro de um livro que ele me emprestava. Uma rosa simples que ele colhia em seu jardim e me entregava com carinho. Uma música antiga que ele tocava em um velho rádio portátil, apenas para me ver sorrir.
Eu, em contrapartida, cozinhava pratos que sabia que ele apreciava, e cada refeição compartilhada era como um banquete de afeto. Nossos encontros se tornaram tão constantes que já não conseguíamos imaginar os dias sem a presença um do outro. A cada conversa, a cada silêncio confortável, a cada olhar demorado, tínhamos a certeza de que a vida havia nos dado uma nova chance. E foi então que começamos a planejar nosso futuro, não um futuro distante, cheio de promessas inalcançáveis, mas sim o futuro do agora, do dia seguinte, da próxima semana. Falávamos sobre viagens curtas para cidades vizinhas, sobre a ideia de assistir a um concerto juntos, sobre visitar lugares que ainda não conhecíamos, mesmo que estivessem bem perto. Mais do que isso, falávamos sobre o valor do presente. Aprendemos que, depois de tantas perdas e experiências, o verdadeiro segredo estava em valorizar cada instante. Estar de mãos dadas na praça, tomar um café juntos, dividir um silêncio cheio de significado, tudo isso tinha um peso enorme. E, a cada dia, a certeza se fortalecia, não importa a idade, não importa o tempo que já passou. O amor pode florescer a qualquer momento, mesmo quando menos esperamos. A cada novo encontro com Eduardo, eu me dava conta de como o amor é capaz de se renovar, mesmo quando pensamos que ele já não tem mais espaço em nossas vidas. Eu me surpreendia com o quanto ele conseguia me fazer rir com suas histórias, muitas vezes simples, mas contadas com uma graça única. Descobri que ele tinha um talento especial para transformar situações comuns em narrativas cheias de vida. E eu, que tantas vezes havia me sentido apagada, comecei a me ver refletida no brilho dos olhos dele. Um dia, enquanto caminhávamos pela praça, Eduardo parou de repente e disse: "Você percebe como, quando estamos juntos, o tempo passa diferente? Parece que o relógio desacelera." Sorri, concordando em silêncio. Ele tinha razão. O tempo já não era mais um inimigo para nós dois, mas sim um presente. Estávamos aprendendo a viver cada minuto com intensidade, como se fosse único. Foi nesse mesmo passeio que ele segurou minha mão pela primeira vez. Não houve palavras, apenas o gesto simples, mas carregado de significado. A sensação foi de conforto imediato, como se nossas mãos já tivessem sido feitas para se encaixar. Caminhamos assim, lado a lado, com os dedos entrelaçados, e eu percebi que aquele era um dos momentos mais especiais da minha vida. Claro que, como em qualquer relacionamento, nem tudo foi apenas alegria. Tivemos nossas diferenças, nossos medos e nossas inseguranças. Eu, por exemplo, tinha receio de me apegar demais e depois sofrer uma nova perda. Ele, por sua vez, carregava preocupações com a saúde, com a idade e com o futuro. Lembro-me de uma tarde em que estávamos em minha cozinha preparando o jantar juntos. Eu havia feito uma receita antiga de ensopado que ele dizia adorar. Estávamos rindo por causa de um pequeno acidente com a panela, quando, de repente, Eduardo ficou sério. Sentou-se à mesa e disse: "Sabe, às vezes eu me pergunto se não estou sendo egoísta em querer tanto viver isso com você. Já não somos jovens, e a vida pode ser dura. Não quero que você sofra comigo." Fiquei em silêncio por alguns segundos, mas então me aproximei, segurei suas mãos e respondi com firmeza: "Eduardo, todos nós temos limitações, todos nós temos incertezas. Mas a verdade é que, desde que você entrou na minha vida, eu tenho sido mais feliz. E, para mim, isso é o que importa. Não é o tempo que nos resta, mas sim o modo como decidimos vivê-lo." Ele me olhou com os olhos marejados e, pela primeira vez, beijou minhas mãos com ternura. Foi nesse instante que percebi que nosso amor não era apenas um acaso bonito, era uma escolha. Estávamos decidindo, dia após dia, viver essa história juntos, apesar de todos os obstáculos. Com o tempo, começamos a nos aventurar em pequenas viagens. Visitamos uma cidadezinha histórica próxima, com ruas de pedra e casas antigas. Caminhamos de mãos dadas pelas ladeiras, entramos em igrejas seculares, experimentamos comidas típicas. Em cada detalhe, havia uma sensação de descoberta, não apenas do lugar, mas também de nós mesmos. Houve também a viagem para a praia, algo que eu não fazia há anos. Caminhar descalça na areia, sentir o vento no rosto e ouvir o som das ondas ao lado de Eduardo foi como recuperar uma juventude perdida. Rimos como adolescentes quando a água fria nos surpreendia, e, à noite, sentamos na areia para observar as estrelas. Ali, sob aquele céu imenso, ele disse baixinho: "Se eu tivesse que escolher um último desejo,
seria estar aqui com você, agora. Essas palavras ficaram gravadas em minha alma. Eu percebia que nosso amor era simples, mas profundo. Não precisávamos de grandes promessas ou gestos exagerados. O que tínhamos era real, e isso bastava. Nossas famílias também começaram a participar dessa nova fase. Meus netos adoravam Eduardo, e ele tinha uma paciência enorme para brincar com eles. Contava histórias, inventava jogos e ria como se fosse um deles. Eu observava e pensava em como era bonito ver alguém com tanta leveza, mesmo depois de tantas batalhas enfrentadas na vida. Claro que havia momentos de preocupação. Algumas vezes, Eduardo não se sentia bem de saúde, e isso me deixava apreensiva. Em outras, era eu quem precisava de descanso. Mas, em todas essas situações, o amor se mostrava ainda mais forte. Estávamos juntos para cuidar um do outro, para dar apoio nos dias bons e, principalmente, nos dias difíceis. E assim, passo a passo, fomos descobrindo que amar na terceira idade não é diferente de amar em qualquer outra fase da vida. O que muda é a forma como valorizamos cada detalhe. Já não temos tempo a perder com jogos, com indecisões ou com orgulhos. Aprendemos a ser diretos, a expressar o que sentimos, a pedir desculpas quando necessário e a celebrar as pequenas vitórias cotidianas. Nosso romance, que começou de maneira tão simples em um banco de praça, transformou-se em uma história cheia de significados. E, quanto mais avançávamos, mais eu tinha certeza de que o destino havia nos presenteado com algo raro e precioso. Com o passar dos meses, percebi que Eduardo e eu já não éramos apenas dois companheiros de caminhada na praça. Havíamos nos tornado parceiros de vida, cúmplices em cada gesto, cada palavra e até nos silêncios que compartilhávamos. Era impressionante como até o silêncio ao lado dele era confortável, não havia pressa em preencher os espaços, porque a presença em si já era suficiente. Houve um dia em especial que guardo como um marco em nossa história. Era uma tarde fria de inverno, e Eduardo apareceu em minha casa com um buquê de flores simples, margaridas, minhas favoritas. Eu ri ao ver a simplicidade daquele gesto, mas me emocionei profundamente. Ele, com aquele jeito tímido, disse: "Não sabia se era cedo ou tarde demais para trazer flores, mas decidi que nunca é tarde para dizer que amo você." Foi a primeira vez que ouvimos, em voz alta, a palavra amor entre nós. Eu senti meu coração vibrar de alegria, e respondi sem hesitar: "Eu também amo você, Eduardo." Aquele momento selou tudo o que já vínhamos sentindo. Era como se tivéssemos oficializado algo que já estava escrito em nossos gestos e olhares, mas que agora encontrava força também nas palavras. Depois disso, passamos a planejar a vida de maneira ainda mais unida. Não falávamos de grandes projetos ou ambições distantes. Nosso sonho era simples: estar juntos, cuidar um do outro, aproveitar cada instante como se fosse o mais importante. Começamos a criar pequenas tradições. Aos domingos, fazíamos questão de preparar o almoço juntos, mesmo que fosse algo simples. Durante a semana, escolhíamos um dia para caminhar até a padaria e tomar café na rua, apenas para variar a rotina. E todas as noites, sem exceção, ligávamos um para o outro antes de dormir, só para ouvir a voz e desejar uma boa noite. Foi nesse período que descobri como o amor, quando vivido com maturidade, ganha uma intensidade diferente. Não havia espaço para joguinhos, para inseguranças ou para dúvidas. Nós já sabíamos o que queríamos: estar juntos, compartilhar, viver em plenitude. Mas, claro, a vida sempre traz suas provas. Certa vez, Eduardo precisou fazer um exame de saúde mais delicado. Eu o acompanhei ao hospital, e lembro-me de como ele segurava minha mão com força, como quem buscava coragem naquele toque. Esperei ao lado dele, conversei com os médicos, e fiquei ao seu lado em cada etapa. Felizmente, os resultados foram tranquilos, mas aquela experiência nos lembrou da fragilidade da vida. Naquele dia, quando voltamos para casa, ele me disse: "Agora eu entendo ainda mais o valor de ter você comigo. Antes, eu encarava essas situações sozinho, mas hoje percebo que a vida é muito mais leve quando se tem alguém para dividir os medos." Eu sorri e respondi: "E também para dividir as alegrias, Eduardo. Porque o amor é isso: estar junto nos dias bons e, principalmente, nos dias difíceis." Depois desse episódio, nossa relação se fortaleceu ainda mais. Começamos a falar abertamente sobre envelhecer juntos.
Não havia medo nesse assunto, apenas a consciência de que estávamos vivendo uma fase única, preciosa, que merecia ser celebrada. Eduardo costumava dizer: talvez não tenhamos décadas pela frente, mas o tempo que tivermos será vivido com intensidade. E eu acreditava em cada palavra. Não era a quantidade de tempo que nos definia, mas sim a qualidade. Também aprendi com ele que nunca é tarde para sonhar. Um dia, enquanto caminhávamos na praia, ele me perguntou: o que você ainda gostaria de fazer, mas nunca fez? Pensei por alguns instantes e confessei que sempre tive vontade de aprender a pintar, mas nunca tive coragem de tentar. Na semana seguinte, ele apareceu em minha casa com um conjunto de tintas, pincéis e telas. Então vamos realizar esse sonho agora, disse, sorrindo. Passamos tardes inteiras pintando juntos. Minhas primeiras tentativas foram desajeitadas, mas ele dizia que cada traço tinha sua beleza, porque carregava minha essência. Ele também pintava, e eu adorava observar como se concentrava nos detalhes, como se cada cor fosse uma declaração silenciosa de amor à vida. Esses pequenos gestos me mostravam que o amor verdadeiro não precisa de grandes declarações. Ele se revela no cuidado, no incentivo, na disposição de caminhar lado a lado mesmo quando o caminho é incerto. E, pouco a pouco, fui entendendo que, aos 70 anos, eu não estava vivendo o fim de nada, mas sim um novo começo. O amor havia me devolvido a alegria, a coragem e, principalmente, a esperança. Com o tempo, a vida nos apresentou novas provas. Como qualquer casal, tivemos dias mais difíceis, momentos de preocupação e até discussões bobas que logo se transformavam em risadas. Mas foi justamente nesses instantes que percebi a força do que estávamos construindo. Uma noite, recebi uma ligação de Eduardo. Sua voz estava mais fraca que o normal. Ele me contou que não estava se sentindo bem e pediu que eu fosse até sua casa. Corri sem pensar duas vezes. Ao chegar, encontrei-o pálido, sentado na poltrona. Chamei um táxi e o levei imediatamente ao hospital. Foram horas de tensão até que o médico saiu e disse que, felizmente, não era nada grave, apenas uma queda de pressão agravada pelo cansaço. Eduardo precisava apenas de repouso e cuidado. Aliviada, sentei-me ao lado de sua cama e segurei sua mão. Ele abriu os olhos e sussurrou: achei que iria assustar você, que talvez não quisesse mais estar comigo por causa dessas fragilidades. Olhei-o com firmeza e respondi: Eduardo, é justamente nessas horas que eu mais quero estar com você. O amor não é só feito de dias ensolarados, mas também de tempestades. E eu escolhi atravessar todas elas ao seu lado. Ele chorou. E eu também. Naquele instante, percebi que nosso amor havia atingido um nível ainda mais profundo. Não era apenas paixão ou companhia. Era compromisso, era lealdade, era uma escolha diária de estar junto, apesar de tudo. Depois dessa noite, começamos a falar ainda mais sobre nossas limitações, nossos medos e nossas esperanças. Conversávamos sobre o futuro não como algo distante, mas como um presente contínuo. Aprendemos a celebrar cada manhã em que acordávamos juntos, cada pôr do sol que assistíamos lado a lado. Foi nessa fase que Eduardo me disse algo que guardo até hoje. O verdadeiro segredo do amor não está em durar para sempre, mas em fazer com que cada instante pareça eterno. Essas palavras resumiam tudo o que vivíamos. Não importava se tínhamos meses, anos ou décadas pela frente. O que importava era a intensidade com que vivíamos cada momento. Também foi nesse período que nossas famílias decidiram nos surpreender. Num domingo de almoço em minha casa, meus filhos e os dele prepararam algo especial, um brinde ao nosso amor. Levantaram os copos e disseram o quanto estavam felizes em nos ver sorrindo de novo, o quanto admiravam nossa coragem de recomeçar. Eu e Eduardo ficamos emocionados. Não precisávamos de grandes cerimônias para oficializar o que tínhamos, mas aquele gesto mostrou que nosso amor era respeitado e celebrado por todos. Os anos seguiram, e continuamos escrevendo nossa história com simplicidade e intensidade. Tivemos viagens curtas, tardes preguiçosas, noites de conversas intermináveis e manhãs de café compartilhado. Tivemos também dias de preocupação, exames, remédios e cuidados mútuos. Mas, em cada um deles, havia amor. Hoje, ao olhar para trás, percebo que encontrei algo que muitos passam a vida inteira buscando: um amor verdadeiro, que não se mede pelo tempo, mas pela profundidade.
E é isso que quero dizer a você que me escuta agora. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para abrir o coração, para se permitir viver algo novo, para acreditar que a vida ainda pode surpreender. Seja aos 20, 40, 70 ou 90 anos, o amor sempre encontra um jeito de florescer. Às vezes, ele surge em uma praça, em um gesto simples, em um olhar inesperado. Outras vezes, nasce de uma amizade, de uma coincidência, de um reencontro. O importante é estar aberto para recebê-lo. Eu, que acreditava que minha vida amorosa havia terminado, descobri que o coração não tem prazo de validade. E, se hoje posso deixar uma mensagem, é esta: valorize cada instante, ame sem medo e lembre-se de que o amor não envelhece, ele apenas se fortalece com o tempo. E assim, de mãos dadas com Eduardo, sigo vivendo cada dia como um presente. Porque, no fim das contas, a maior lição que aprendemos juntos foi esta: não é o tempo que define o amor, mas sim a coragem de vivê-lo intensamente. Se esta história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém especial. Porque nunca é tarde para acreditar no amor.